casamento. Quantos homens, não vê aquela mulher bonita, depois que casa é um tormento o casamento, é uma derrota o casamento, e assim por diante. Quantas mulheres não vê um homem bonito, olha que homem bonito, olha que homem formoso, esse é o homem que eu quero passar minha velhice, esse é o homem que eu quero constituir família. Aí depois que casa com esse homem bonito, que olhou pela aparência, o casamento é uma derrota. O casamento é um desastre. A família é destruída, a família vai ser interrompida lá na frente. Vai vir os divórcios lá na frente, porque olhou pela aparência. Não olhou pela ótica de Deus, aquilo que Salomão escreve em Eclesiástico. Vã é a formosura. Mas a mulher virtuosa ou o homem virtuoso, quem achará? As pessoas olham pela aparência. E essas duas tribos aqui, de Gade e a tribo de Rubi, olhou pela aparência. Olha que é gado, olha que verde, olha que loiro, olha que moreno, olha que não sei o que, olhou pela aparência. Aí depois que possui, é só a graça. Coitado dos pastores, coitado dos sacerdotes para apacentar essas almas depois. Só vai dar dor de cabeça, porque olha pela aparência. Então, siga esse exemplo aqui, não olhe pela aparência. A tribo de Gade e a tribo de Rubi olhou pela aparência. Eles nem sabiam o que estava depois do Jordão. Eles nem sabiam a promessa que tinha lá. E a promessa estava o quê? Depois do Jordão. Então tem gente que Deus falou, meu filho, não é tempo de casar. Meu filho, não é tempo de possuir esse carro, não é tempo de possuir isso, não é tempo de possuir aquilo. Aí vai precipitadamente, e aí, o que acontece? Chicote estrala. Agora, Canaã era a promessa. O chicote estralou também, Canaã. Eles teve dificuldade para possuir Canaã também. Mas Canaã era a promessa. Uma coisa é você ter a direção de Deus. Você saber qual que é a direção de Deus é uma coisa. E teimar contra ela. Entendeu? Porque quando é a direção de Deus também, vai ter problema, vai ter luta. Só que Deus vai garantir a tua vitória lá na frente. Mas quando você está por si só, você está por si só, meu filho. Esquece, o desfecho lá vai ser terrível. Então aqui, essas duas tribos olham pela aparência. Então que você não venha olhar as coisas pela aparência, tá? Que você não venha olhar os pregadores pela aparência, que você não venha olhar a igreja pela aparência, se está pregando num chão de barro, se está sentado no chão, a igreja, se a igreja não tem banco, se a igreja não tem janela, se a igreja não tem teto, se a igreja é debaixo de uma árvore, não olha pela aparência não, tá? Se a igreja é pequenininha, apertadinha, não olha pela aparência não, tá? Senão você pode se enganar. Como essas duas tribos aqui, foi olhar pela aparência, tá bom? Então, eles olhou pela aparência e achou que aquilo era o melhor. E não era o melhor, tá, filho? Não era o melhor. O melhor foi a direção que Deus já tinha dado lá atrás, ó. Desde Abraão, Deus já tinha dado, a ordem lá atrás. Então, cuidado, tá? Não vai pela aparência aí que você vai se enroscar aí, tá? Num falso evangelho aí eu quero ver, tá? Fica olhando pela aparência da igreja, pela aparência do pregador, pela eloquência que a pessoa tem, pela inteligência, que você pode se dar mal. Pedro, ele fala lá em Atos, lá, de acabar de vir derramar do Espírito Santo, que ele estava orando lá. Aí o que acontece? Segundo a palavra de Jesus, permanecer em Jerusalém, estava na obediência primeiro, estava na obediência. Jesus falou, permanecer na cidade, permanecei, para que seja batizado com o Espírito Santo, depois vocês saem, mas permanecer na cidade, até que seja revestido do poder. E eles obedeceram. Aí quando veio o revestimento, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Eles não estavam pulando, eles estavam orando. Aí na obediência veio e foi cheio do Espírito Santo. E é onde que eles estavam? Aí estava na rua lá, cheio do Espírito Santo na rua. Por que ninguém quer ser cheio do Espírito Santo na rua? Tem vergonha? As pessoas têm vergonha de falar em língua na rua? E quer falar na igreja? Na igreja a Bíblia diz é ordem de decência. Na igreja. Que haja intérprete. Por que na rua, como veio o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, as pessoas vão dar lugar no meio da rua? Tem vergonha? E a própria Bíblia diz em Coríntios que o falar em língua é um sinal para os incrédulos. Para aqueles que estão na rua mesmo, para aqueles que estão na praça. E eles ali, cheios do Espírito Santo, estavam no meio do povo ali, na rua ali, dos incrédulos, já não estavam mais no cenáculo na oração. Aí já foram revestidos, porque estava na obediência, estava na oração, foi revestido e estava na rua, estava na praça lá, cheio do Espírito Santo, falando em língua, e aí veio aquele mover. Uns falou que estava doido, embriagado, e Pedro falou o quê? E o que as pessoas falavam de Pedro? Eles são iletrados. Como os ouvimos falando na nossa língua, eles são iletrados. Eles teve que reconhecer que o poder de Deus estava sobre eles. Eles teve que reconhecer que era o poder de Deus que operava na vida deles. Então entenda bem, isso é muito sério isso aí. Porque às vezes as pessoas querem ser, só quer ser usado dentro da igreja, né? Quer ser usado na rua, na praça, não. Não quer passar escárnio, vergonha por causa de Cristo, não. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu fora dos muros,
para que a gente leve o evangelho, a vergonha de Cristo, o pobre de Cristo, está escrito lá, a vergonha de Cristo, para fora dos muros também. Entendeu? Então, sinal para os incrédulos. Aí ficou cheio do Espírito Santo, estava lá nas praças, na rua, cheio do Espírito Santo, falando em língua entre os incrédulos, porque é um sinal para os incrédulos. Hoje as pessoas têm vergonha, né? Na igreja parece que é uma glória, né? Uma exaltação, às vezes. E na rua, por que as pessoas não querem? Então, às vezes tem algumas inversões aí que foi trocadas, né? Entendeu? Mas foi o que aconteceu lá. Então aqui eles olhou pela aparência. E aí ele se enganou. Olha o que acontece aqui, ó. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, deixe esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gate e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Eles queriam conforto, né? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhes deu? Tipo assim, estava se repetindo a mesma coisa que aconteceu com os espias lá. Desencorajou os irmãos deles, de Israel, o povo hebreu, desencorajou na história do gigante lá. E eles estavam desencorajando as pessoas a passar. Porque quando eles passassem o Jordão, eles iam ter que guerrear lá contra eles, para possuir a terra lá. Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Tá vendo? Eles não perseveraram em seguir as instruções, as orientações de Deus através da vida de Moisés. É aquilo que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o quê? No evangelho de Cristo, genuíno de Cristo, sem acrescentar e sem tirar. Esse será salvo. Da mesma forma aqui, tá? Ele não perseverou, não foi salvo. Igualmente a igreja, se não perseverar também, a igreja não é salva. Israel era a congregação do Senhor, como se fosse a igreja do Senhor lá na época. Não perseverou, não foi salvo. Aqui nós também, se nós não perseverar, também não vai ser salvo. Jesus falou isso, entendeu? São histórias diferentes, iguais, se repetindo só em formas assim meio diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, tá vendo? Um mínimo perseverou, né? De 12, 2 perseverou. De uma nação toda, 2 perseverou. E aqueles que estavam com Josué e Caleb também perseverou, tá? Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-lo andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Então aqui nesse ponto já tinha perecido toda aquela geração. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para aumentares ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificar. Aí teve uma alternativa aqui, falou com Moisés para tentar resolver o problema, né? Então chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para a nossa criança. Porém nós nos armaremos apressadamente, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Ele falou: não, vai edificar aqui a casa para as crianças, os currais para o gado, aí a gente vai lá e vai guerrear com eles, né? Aí eles falam: não voltaremos para casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada uma da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Aí o que acontece aqui? Eles falam: não herdaremos a herança junto com nossos irmãos lá, porque eles falaram: nós já temos herdado aqui. Tipo assim, eles pegou. Não é que o Senhor deu para eles, o Senhor não deu aquela região para eles. Eles que pegou para eles. Aí eles falam: eles abriu mão da herança de Deus. Eles abriu mão daquilo que Deus queria colocar na mão deles. Eles recusou o que Deus ia colocar na mão deles, eles recusou. E pegaram o que eles acharam que era melhor para eles. Muita gente está fazendo isso, está recusando a promessa de Deus.